O assunto de hoje é sobre a América Espanhola. Os exploradores espanhóis na América, eles recebiam direitos vitalícios. O que isso quer dizer? Enquanto eles vivessem, eles poderiam fundar cidades, construir fortalezas, deter todo aquele poder jurídico e militar e também evangelizar, catequizar os indígenas. E ninguém poderia sobrepor a esses direitos vitalícios dos exploradores espanhóis aqui na América. Isso sob a condição de garantir para a coroa o quimo de todo o ouro e toda a prata que era produzido nessa propriedade, nesse subsolo. Então, ele tinha aqueles direitos, mas o dever era garantir para a coroa essa produção aurífera. Dessa forma, a Espanha ela procurava assegurar sem gastos materiais a ocupação de seus territórios na América, o fortalecimento da sua monarquia e também o aumento de suas riquezas. Então, eu lhe dou a autonomia, em troca você também me dá o poder. Dentro da América Espanhola, houve um ciclo da mineração. A partir de meados do século XVI, mais ou menos, com a descoberta de minas de ouro lá no México e de prata aqui no Peru, organizou-se núcleos mineradores que buscaram uma grande quantidade de mão de obra para explorar essas minas de ouro e prata no México e no Peru. Então, havia essa necessidade de buscar essa mão de obra. Aproveitando-se da elevada densidade populacional da América, principalmente da questão dos astecas e dos incas, os exploradores passaram a recrutar esses trabalhadores indígenas e também descendentes do Império Azteca e do Império Inca. E isso fez com que começasse a ocorrer a grande dizimação e a destruição desses impérios americanos. Para adequar o trabalho ameríndio, que é aquele trabalho do indígena aqui da América, foram criadas duas instituições, a mita e a encomienda. A mita era um sistema de trabalho obrigatório, não remunerado, em que os índios eram confinados a um espanhol, a um chefe ali, e que tinha que serem catequizados. Então, a obrigação era essa. Aquela tradição, a religiosidade dos ameríndios não interessava, eles teriam que ser cristianizados. Já a encomienda era um sistema que impunha o trabalho obrigatório durante um determinado tempo aos índios e que esses índios eles iriam receber um salário muito baixo, mas eles nunca conseguiriam sair mais porque eles acabavam sempre acumulando dívidas. É o que a gente chama hoje de trabalho semi-escravo, que acontece muito em grandes fazendas. Então, a mita e a encomienda foram duas instituições para tentar apreender cada vez mais os ameríndios nesse sistema de exploração espanhola. Aqui tem um fragmento de um texto onde ele mostra, nos dá uma ideia de como foi essa exploração e essa destruição das comunidades indígenas no Império Espanhol. Os índios das Américas somavam entre 70 e 90 milhões de pessoas quando esses conquistadores chegaram. E um século e meio depois, não ficou 4 milhões de pessoas. Então, assim, foi dizimação em massa. Os índios, eles eram arrancados das comunidades agrícolas e empurrados, junto com suas mulheres e seus filhos, para as minas, sem nenhuma condição de trabalho. Então, de cada 10 que ia lá para a mina, 7 não conseguia chegar, 3 apenas chegavam. Mas tinha muito índio, para que eu vou me preocupar se mais da metade morrer pelo caminho? Eu tenho onde buscar, eu tenho milhões deles aqui. A administração colonial nesse período, ela tinha uma finalidade de garantir um monopólio do comércio. E o comércio da Espanha, ele era muito preocupado em manter esse poderio. Então ele criou 2 órgãos administrativos, o Conselho das Índias, que funcionava como um tribunal de justiça, onde nomeava os funcionários das colônias e criava vice-reinos, capitanias ali para serem administradas. E a Casa da Contratação, que era para organizar o próprio comércio. Funcionava como uma fiscalização no recolhimento dos impostos na produção e na exploração nessas minas. O processo de independência dessa América Espanhola ocorreu em um conjunto de situações experimentadas ao longo do século
XVIII. A ascensão de um novo conjunto de valores passa a questionar diretamente o pacto colonial. O que era o pacto colonial? A colônia só pode negociar com a sua metrópole. Então, essa ascensão desses valores acaba questionando um pouquinho esse pacto e esse autoritarismo das monarquias. E aí, paralelo a isso, vem o iluminismo, que vai defender a liberdade dos povos, a igualdade de direitos e a queda dos regimes políticos que promovesse privilegiados e explorados. Então, esses conflitos começam a aparecer dentro desse processo de independência da América Espanhola. A sociedade colonial espanhola, a grande maioria, era composta por índios. A população negra escrava era pequena e ela foi usada principalmente na região das Antilhas. Mas a população aqui da América Espanhola, ela era a grande maioria por indígenas. E quem realmente mandava e quem explorava toda essa população nativa eram os espanhóis. Esses espanhóis brancos, que eram minorias, mas que era quem tinha o poder e o domínio nas mãos. Assim, aqui a gente pode ver como era essa sociedade. Os não brancos eram os dominados e estavam ali sendo massacrados por todos aqueles monte de tributos, aquele trabalho escravo, a dizimação. Os brancos, que eram os dominadores, eles estavam cada vez mais em ascensão. Mesmo entre a população branca, também tinha divisões. Ela era minoria, mas mesmo assim tinha divisões. Existiam os crioulos, que eram os filhos de espanhóis, mas que tinham nascido aqui na América. Eles não tinham direitos políticos e eles viam o iluminismo como uma resposta para todas aquelas dúvidas em relação a esse domínio espanhol. Já temos também os chapetones, que eram representados pelos espanhóis. E eles ocupavam os principais cargos políticos, principais cargos religiosos e militares. Ou seja, eles eram responsáveis por toda a administração. E os crioulos, que eram muitas vezes filhos desses chapetones, eles não tinham direito algum. Então isso foi chateando muito. Os crioulos, eles exploravam o trabalho dos mestiços e dos negros e eram donos da maior parte do meio de produção. Só que eles não tinham participação política. Por isso a coroa espanhola decidiu criar novas leis. Os impostos foram aumentados, o pacto colonial ficou cada vez mais visível e as restrições às indústrias e aos produtos agrícolas começou a se agravar. Por quê? Porque existia-se um grande perigo para a Espanha, aquele movimento dos crioulos. Os crioulos se tornaram uma ameaça para a metrópole, para a Espanha. E aí, para se chegar à independência, teve alguns acontecimentos, algumas contribuições. Por exemplo, a efervescência ideológica em torno do iluminismo, aquela ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, as novas luzes do conhecimento, o iluminar das ideias, tudo isso gerava um desconforto para os espanhóis, mas gerava uma esperança para os crioulos. E aquela pesada rotina de trabalho dos indígenas, dos escravos e dos mestiços também se aliou aos crioulos nesse processo de independência. E aí a insatisfação popular ela está dividida em dois movimentos, a rebelião de Tupac Amaru e o movimento comunero, que foi em Nova Granada. O que foi essa rebelião de Tupac? O Tupac, ele era um líder, ele era um ameríndio, e ele se indispôs com as elites metropolitanas. E ele se dizia descendente do lendário líder inca Tupac Amaru, tanto é que ele passou a ser nominado dessa maneira. E ele conseguiu liderar uma insurreição de indígenas no Peru, e essa insurreição fez com que ele conseguisse adentrar dentro da América Espanhola para os seus nativos as ideias iluministas. Então, ele, inspirado nessas ideias, ele conseguiu organizar esse movimento emancipacionista que entrou com apoio também da elite crioula. Os indígenas e o crioulo acabaram se unindo aqui contra os espanhóis. Então, essa rebelião, ela começou em 1780 e com a execução do seu chefe espanhol da administração colonial, em pouco tempo, milhares de mestiços, indígenas, escravos, colonos pobres, miseráveis,
conseguiram se organizar para não mais obedecer aquelas exigências e aqueles tributos cobrados pela coroa espanhola. O movimento comunero já foi quando, em 1781, um movimento organizado pela população do vice-reinado de Nova Granada tentou dar fim à dominação espanhola naquela região. Contando com o apoio de amplos setores daquela sociedade colonial, este movimento contou também com a ajuda de índios, mestiços e dos crioulos. Então, foi um movimento onde, novamente, os três grupos mais miseráveis da América Espanhola se uniram. No século XVIII, ali no finzinho, surge a figura de Napoleão Bonaparte, lá no estado francês. E Napoleão, ele vai criar o bloqueio continental. Ele vai proibir qualquer nação europeia de comercializar com a Inglaterra. E isso vai criar também um desconforto. Por quê? Estados Unidos e a Inglaterra tinham grandes interesses econômicos entre si para serem alcançados. E com o fim do monopólio espanhol na região, não ia dar certo. Então a França, pelo descumprimento do bloqueio continental, invadiu a Espanha, desestabilizando a autoridade do governo sobre as suas colônias. A Revolução Haitiana também é conhecida como Revolta de São Domingos. Foi um período de conflito brutal na colônia de São Domingo, levando à eliminação da escravidão e à independência do Haiti, tornando a primeira república governada por pessoas ascendentes da África. Então, o Haiti foi a primeira república governada por negros. No início do século XIX, essa restauração da autoridade colonial espanhola seria o estopim do levante capitaneado pelos crioulos, ou seja, seria a gota d'água, o motivo para que acontecesse esse levante. Contando com apoio financeiro anglo-americano, os crioulos convocaram as populações coloniais a se rebelarem contra a Espanha. Os dois maiores líderes que vão surgir aqui, e eles são crioulos, e eles vão correr atrás dessa independência, é Simón Bolívar e José de San Martín. Eles vão organizar exércitos pela porção norte e pela porção sul da América. Ambos vão sequenciar a proclamação da independência dentro dos países latino-americanos. No ano de 1826, com toda a América Latina já independente, novas nações vão surgir e vão se reunir num congresso lá no Panamá. Bolívar defendia um amplo projeto de solidariedade e integração política e econômica entre as nações latino-americanas. Estados Unidos e Inglaterra se opuseram a esse projeto de Bolívar e o motivo dessa oposição é porque ameaçava os seus reais interesses econômicos nesse continente. Com isso, a América acabou se mantendo fragmentada. A independência não significou a radical transformação dessa situação econômica vivida pelos latino-americanos. A dependência econômica em relação às potências capitalistas europeias continuou, a manutenção dos privilégios dessas elites locais também continuou. Então, aqueles problemas vividos pela antiga América Hispânica permaneceram ao longo da história latino-americana. Vai surgir também um personagem aqui bem curioso, o caudilho, o caudilismo, que foi um modo de se fazer política de maneira que grande parte usava do autoritarismo, mas que ajudou nas guerras de independência na América Latina. Após as guerras da independência, como as empreendidas de Simón Bolívar e de outros líderes latino-americanos ao caudilismo, apareceu como um modelo político que sucedeu à antiga administração colonial. Ou seja, eu não dependo mais da metrópole, mas agora eu vou depender dos caudilhos. Outro fator que contribuiu muito para a propagação do caudilismo foi o vácuo político após as guerras, não tinha ninguém para administrar essa região, e o declínio da economia. A demanda por reorganização da estrutura econômica na América Latina também favoreceu a figura do caudilho, já que ele conseguia mostrar um controle regional, mostrava força, imponência. Ele conseguiu criar e estabelecer diretrizes para uma produção econômica e ele conseguiu organizar, de certa maneira, a região.
Já aqui no Brasil, a gente teve algo parecido, que foi a República das Oligarquias, a República das Oligárquicas, que tem a figura de um coronel. Então, na América Espanha, a figura é um caudilho, na América Portuguesa, a figura é um coronel. Então, se assemelha muito essas informações. O caudilismo, ele só entrou em decadência lá no finalzinho do século XX, quando fenômenos como a industrialização, o vem e vai da migração europeia chega na América e acaba meio que fragmentando esse poder caudilho. Então exigiu-se uma nova reformulação do modelo político adotado e até que se procurasse uma maneira diferente de governar esses poderes regionais e conseguir instituir então de forma mais centralizada essa estrutura estatal.